Fala, lenda. Imagina que é 2012, você foi contratado por uma empresa com um potencial de crescimento muito grande e aí eles te dão um problema imenso de escalabilidade. Foi exatamente isso que aconteceu na nossa grande Netflix, que já na época apresentava um crescimento absurdo, mas foi aquele clássico problema de sofrendo com o próprio sucesso. Isso porque o negócio cresceu tão rápido que os servidores tradicionais eles não davam conta de comportar. Se você é BR, provavelmente você não chegou a pegar muito essa época. Isso aconteceu mais ali internamente nos Estados Unidos, né, que foi onde começou. Mas no início, né, você tinha vários relatos de instabilidade, queda, lentidão, problema de conexão, disponibilidade, enfim. Então, à medida que a Netflix foi se popularizando e se espalhando pelo mundo e chegando no Brasil, talvez essa fase de instabilidade já tinha passado, justamente porque houve a adoção de uma nova tecnologia que praticamente viabilizou todo o negócio da Netflix como a gente conhece hoje. E aí você imagina uma proposta inovadora de streaming, muito ousada, algo que ia revolucionar completamente, né? Porque na época todo mundo ia o quê? Na locadora, né? Ia nos cinemas tradicionais. Agora não, agora você tem a proposta de algo que vai revolucionar completamente o mercado do entretenimento, de consumo de séries, filmes, desenhos, animes, e estava chegando no mercado. Só que aí você vai lá, você assina, pô, o serviço só cai, é tudo muito lento, não consegue ter a distribuição correta do conteúdo. Como é que você conquista a credibilidade? E foi nessa época, em 2012, que a Netflix resolveu criar o seu próprio CDN. Sim, hoje a gente vai falar sobre Content Delivery Network, o nosso querido CDN, que se você é desenvolvedor, com certeza você já deve ter ouvido falar. E hoje a gente vai entrar em alguns detalhes do porquê isso existe, como funciona e com um exemplozinho prático, claro, porque é por isso que a gente está aqui. Ah, sim, sim, sim. E o resultado da Netflix ter adotado uma CDN ali para distribuição desse conteúdo, economia brutal, né? Economia na casa de bilhões de dólares anualmente e o domínio absoluto de mercado que a Netflix tem hoje. E olha que está concorrendo com gente de peso. Tem Apple TV, tem Amazon Prime, tem Disney Plus, tem uma série de outras empresas, mas nenhuma conseguiu bater a Netflix quando o assunto é streaming. Mesmo tendo grandes nomes ali de entretenimento, a Netflix ainda é a queridinha. E você não precisa de mim para saber, para que eu fale isso. Mas tudo isso aconteceu por conta da adoção, desde o início, em uma boa prática de utilizar uma CDN para fazer a distribuição de conteúdo. Vamos contextualizar um pouco mais esse caso da Netflix para depois a gente chegar em mais detalhes sobre CDN, como funciona e fazer o nosso exemplo. A Netflix, ela tinha os seus servidores que tinham todo o conteúdo em si, todos os arquivos, tudo que era necessário para fazer a distribuição desse conteúdo. Não que sejam produtores, mas eles tinham o conteúdo em si, digitalizado e tudo, pronto para ser enviado. E era enviado para onde? Era enviado para as distribuidoras. Ao invés de ter uma CDN própria, a Netflix, na época, utilizava, por exemplo, o distribuidor Akamai, Limelight, alguns outros. Eu imagino que eles tinham distribuidores diferentes para ter um custo-benefício melhor, ou talvez alguns conseguiam fazer uma distribuição em determinados países, devia ter alguma facilitação com relação a isso, mas a real é que eles tinham essa arquitetura, que é essa ideia. Olha, nós temos os nossos servidores, nós temos o conteúdo, a gente terceiriza a distribuição desse conteúdo para o nosso cliente final. Era isso aqui que acontecia. Você tinha os servidores da Netflix, você tinha a infraestrutura da Netflix, logicamente eu deixei isso aqui simplificado, tá? Só para a gente ter um overview disso daqui. Era passado para o distribuidor e chegava no cliente final. O problema era, à medida que a Netflix foi se internacionalizando, se tornando a empresa global, a potência que é hoje, essa ideia aqui, ela começou a passar por problemas. Porque, apesar dessa solução funcionar, ela era um cobertor curto. Era uma solução para um problema, mas também gerava outros problemas, outras questões que precisavam ser administradas. Quando você tem isso daqui e é entregue para um cliente dentro dos Estados Unidos, por exemplo, né, estou pegando aqui o exemplo da Netflix, mas dentro do país de origem do conteúdo, você consegue ter uma latência legal, você consegue ter uma entrega bacana. Mas quando você sai dos Estados Unidos e precisa chegar, por exemplo, nesse cliente aqui, não importa qual é o país que ele está, vamos colocar um país próximo dos Estados Unidos, vamos colocar aqui o Canadá, tanto faz. Um desses distribuidores vai precisar chegar lá, certo? Vai precisar fazer a entrega desse conteúdo para o cliente aqui, que está fora do país, e aí você já pode ter um aumento na latência
para a entrega desse conteúdo. E antes de mais nada, tá? Depois eu vou mostrar alguns detalhes a mais, mas eu não estou querendo dizer que o serviço dessas empresas é ruim, tá? Eu só estou botando aqui um problema, mas assim, cara, são empresas contratadas pela Netflix que estavam fazendo o seu serviço e tudo certo. Eu só estou apresentando um problema que a Netflix enfrentou. Não estou querendo menosprezar o problema da galera que trabalha nessas empresas, pelo amor de Deus, tá? E aí o que acontece? Você pode ter esse aumento de latência, você começa a ter um aumento de custo por gigabyte transferido e você perde o controle da qualidade final com a qual aquele conteúdo vai ser entregue para o cliente. Você vai ter problemas técnicos de escalabilidade, para aumentar, para expandir o seu negócio. Quanto mais clientes você tem, quanto mais global, quanto mais internacional a sua empresa se tornar, quanto mais países ela abranger, maior vai ser a latência. Então, é um problema de escalabilidade claro. E você ainda tem um aumento de custo dessas operações de envio para fora do país. Além disso, você também tem um problema relacionado ao negócio, às operações feitas dentro dos domínios da empresa. Imagina você ter a distribuição desse conteúdo, ela ser feita, mas a sua falta de controle sobre aquilo tira completamente a sua autonomia sobre qualquer alteração no processo. Eu quero que o conteúdo seja entregue em 60 FPS, 1080p, 4K, sei lá, seja lá o que for. Nós temos a solução do nosso lado. Dentro dos nossos servidores, dentro da nossa infraestrutura, nós temos a solução para isso. Se a empresa a qual eu contratei para distribuir o meu conteúdo não tiver como comportar, eu tenho um gargalo. E você não tem controle sobre isso, você não tem autonomia sobre isso. Então foi com base nessa ideia aqui que a gente entra no nosso CDN, a grande solução da Netflix. Inclusive, vamos entrar um pouco aqui nesse artigo da Netflix, tá? Um artigo aqui que eu tomei como base, pesquisando aqui para o vídeo. Olha só isso daqui. O nome da CDN da Netflix é Open Connect, se chama Open Connect. A Netflix Open Connect é responsável por 100% do nosso tráfego de visualização. Então, todo o tráfego de visualização passa pela sua própria CDN, que atualmente corresponde a mais de 125 milhões de horas por dia. Isso significa dezenas de terabits por segundo de tráfego simultâneo em horário de pico, transformando a Netflix Open Connect em uma das redes de maior volume do mundo. Olha só a escala com a qual a gente está lidando em um problema como esse. Cerca de 90% do nosso tráfego global é fornecido via conexões diretas entre a Open Connect e os provedores locais que os assinantes usam para acessar a internet. O que significa isso? Vamos entrar em uma ideia mais simplificada, tirando os distribuidores do meio e imaginando que é só a Netflix, como provedora própria, que está enviando esse conteúdo. Ela está enviando aqui para os Estados Unidos, para os clientes dos Estados Unidos, para milhares de clientes aqui ao redor de todo o país. Faz a entrega, uma latência relativamente ok, porque está mais próximo geograficamente. Aí vai lá para o Canadá, vai enviar para o Canadá. Já vai ter uma latência um pouco maior e você já vai ter custos de transferência maiores, porque você vai estar saindo de uma rede nacional e já passando para uma rede internacional. Isso daí já conta outros critérios. Aí vamos para o México, vamos fazer a distribuição desse conteúdo. Já é mais latência, uma diferença, uma divisão geográfica que impacta em todo o processo. Vamos para o Brasil, mais distante ainda. Então, existe esse problema de você ter essa distribuição centralizada. A ideia da CDN, ela faz justamente o oposto. Ela descentraliza o processo. A ideia aqui é fazer com que o conteúdo esteja disponível já em uma localização mesmo, geográfica, próxima do usuário final. Então, ao invés de você enviar o conteúdo diretamente para o cliente, que, por exemplo, você está nos Estados Unidos e você vai enviar você quer enviar conteúdo para alguém que está lá na Coreia do Sul. Ao invés de você ter esse conteúdo viajando toda a rede internacional, a conexão internacional entre Estados Unidos e Coreia do Sul, você faz esse caminho só uma vez. Depois que esse caminho for feito, uma vez, ele já vai estar armazenado no servidor local, ali na zona da Coreia do Sul. E ao invés de você ter essa viagem sendo feita todas as vezes que o cliente final quiser, ele vai acessar direto da zona da Coreia do Sul. Quando você tem a Netflix distribuindo o seu conteúdo em uma CDN, em uma Content Delivery Network, é exatamente o que o nome diz. É uma rede que distribui o conteúdo. E esse conteúdo ele é armazenado de forma descentralizada. Como assim? Você vai ter um conteúdo aqui nos servidores da Netflix nos Estados Unidos e esse conteúdo ele é replicado em outros provedores
ao redor do mundo. Então, ao invés de você ter a distribuição sendo feita do servidor da Netflix nos Estados Unidos para o Canadá, você tem a replicação desse conteúdo para os servidores do Canadá, diretamente, para a rede no Canadá. Você encurta o caminho e faz o cache daquele conteúdo. Se você viu o vídeo de cache, está aqui no card, tá? Você vai ver todo o conteúdo já disponível de maneira geográfica mais próxima do usuário final. Esse é um exemplo de cache distribuído, porque você vai ter esse conteúdo não só em uma camada de cache de aplicação, você vai ter ele distribuído em uma rede, como o nome diz. Você vai ter o cache, aquele conteúdo armazenado de maneira local, próximo do usuário. E essa localização geográfica faz com que os custos sejam muito reduzidos, a latência reduza de uma forma gritante e você ainda tem uma estabilidade muito maior na conexão, de maneira incomparável. Essa é a ideia aqui da CDN, tá? E se você viu o vídeo de cache, né, você vai perceber como é interessante ver que uma ideia usada para os nossos próprios processadores é a mesma ideia utilizada para ter isso em uma escala global, como uma Netflix da vida. Isso é muito bacana. Eu vou deixar na descrição aí também o artigo aqui, onde você tem mais detalhes sobre a OpenConnect e como a Netflix fez isso. Inclusive, a Netflix utiliza a AWS e aí você tem as lógicas dadas ali internamente e eles conseguem fazer a distribuição desse conteúdo de maneira global e de uma forma impressionante. Afinal, quase você não tem delay. Você tem ali aquele carregamento e tudo, mas é impressionante a forma como eles conseguem lidar com, você viu aqui, né? 150 milhões de horas reproduzidas ali por dia. É algo assim realmente impressionante. E agora, para a nossa demo, vamos chegar lá na nossa demo. Se você não sabe, eu quero fazer um vídeo específico sobre a AWS, mas a AWS ela tem Availability Zones, zonas de disponibilidade ao redor do mundo. E dentro dessas zonas de disponibilidade, ela também tem as Edge Locations, as zonas limitantes, zonas limite, aonde você tem conteúdo armazenado na forma de cache. Reduzir a distância entre o usuário final e o conteúdo que eu quero transmitir para esse usuário. Se você quiser saber como fazer o setup disso aqui, você vai usar o CloudFront. CloudFront é o serviço de CDN da AWS. Tá? CloudFront é por onde você vai distribuir. Dá para você fazer hospedagem de site, tem domínio customizado, enfim, propaganda de graça aqui para a nossa querida AWS. E você vai hospedar, você pode hospedar o seu site, ou hospedar objetos em geral e distribuir eles, armazenando eles no S3 e distribuir através do CloudFront. Uma distribuição configurada aqui no CloudFront, estava até aqui na aba de Invalidations, mas aqui você vai ter a origem dela. Você pode ver que o mesmo bucket que eu tenho lá no nosso S3 é o bucket de origem aqui. Dentro do bucket não tem nada demais, eu coloquei só um arquivo qualquer para testar. E aí vamos ver o que acontece quando a gente tenta acessar esse objeto através do nosso domínio do CloudFront. Essa é a imagem, tranquilo. Essa imagem ela está dentro do bucket. A região na qual o bucket está, uma zona nos Estados Unidos. Guarda isso. Imagina assim, imagina que você tem uma infraestrutura onde você tem um bucket. Inclusive vamos até desenhar isso. Um bucket, certo? CDN demo. Esse bucket está nos Estados Unidos. Se você acompanha os vídeos aí do canal, você sabe que eu estou em Portugal hoje. Apesar de ser brasileiro, hoje eu me mudei para Portugal. Então, imagina que para eu acessar esse conteúdo, o conteúdo vai viajar dos Estados Unidos, vai passar por todas as redes, todas as camadas de rede, todas as conexões, toda a fibra entre Estados Unidos e Portugal/Europa. E você concorda comigo que é uma distância geográfica longa para ser percorrida. Fica fácil da gente entender quando a gente pensa em termos físicos mesmo, coisas palpáveis. Então você vai ter isso daqui sendo feito através de toda a rede, toda a fibra. Só que eu preciso fazer isso daqui só uma vez, pelo menos em um determinado espaço de tempo, porque tem o TTL, né, tem o Time to Live, que invalida o cache, ou eu posso invalidar esse cache de maneira manual, caso eu queira que aquele conteúdo, que o cache daquele conteúdo seja apagado da rede, da CDN. Lembra que CDN nada mais é do que um cache distribuído entre uma rede inteira ali de servidores, provedores de conteúdo no final das contas. Eu vou ter esse conteúdo aqui, mas é como se eu tivesse um outro armazenamento aqui. Eu vou colocar aqui, botar aqui cache, aonde eu vou ter o conteúdo desse cara aqui. Vai ser como se fosse essa bolinha aqui, tá? Imagina que essa bolinha aqui é o conteúdo, certo?
Eu vou ter esse conteúdo aqui nos Estados Unidos, no meu bucket original, na minha base nos Estados Unidos. Eu vou enviar esse conteúdo, ele vai viajar toda a rede e vai chegar aqui em Portugal. Só que ao invés dele se perder, ele vai ser armazenado nesse cache já em Portugal. E aí ele vai ficar aqui. Então, se eu for acessar esse conteúdo aqui, ao invés de eu ter todo esse caminho sendo percorrido todas as vezes, não. Eu simplesmente vou acessar diretamente do cache. Eu pego esse conteúdo aqui diretamente do cache. Esse daqui é o conteúdo da imagem, como eu já tinha comentado antes. Mas vamos dar uma olhada nos headers aqui. Olha só esse header, Miss from CloudFront. O que faz sentido, não faz? Eu estou pegando pela primeira vez o conteúdo, ou então eu estou pegando pela primeira vez depois de eu invalidar o cache. Se você viu o vídeo sobre cache, né, que está aí na descrição, no card aqui, ele deu um miss. Ele não achou o conteúdo no cache, próximo do usuário final, pegou da fonte, né, da base do conteúdo, agora ele armazenou no cache. Como é que a gente sabe disso? Bom, vamos fazer a request de novo. Perceba que ela demorou aqui 591 milissegundos. Vamos fazer de novo. Opa, agora foi só 72 milissegundos. Já perceba o nível de latência aqui. É quase 8 vezes menor. E agora, por que isso? Hit from CloudFront. Agora, de fato, eu estou pegando do cache. Eu estou pegando da zona mais próxima de mim, aquele conteúdo, e agora eu tenho acesso a ele de uma maneira muito mais rápida, que eu fiz só com o nosso meme do cachorrinho. Mas se a gente expandir essa ideia para sites, a gente vai ter o cache armazenado naquele site e eu vou conseguir distribuir aquilo dali muito melhor. E aí, se eu adicionar isso para streaming de dados, é aí que você tem a solução que o Netflix usou. Veja o vídeo de cache e você vai ver que a ideia por trás do cache em si, ela é bem simples e você vai ver como é usado no seu processador. E é assim que um CDN funciona. E esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha sido produtivo. Eu sempre acho legal a gente trazer esses conceitos e para avaliar, pô, da onde surgiu determinada ideia, como que o Spotify funciona, como que o YouTube funciona, qual que é a ideia por trás de tudo isso. E aí você tem essa ideia de CDN, uma expansão do cache de uma maneira global e uma distribuição disso, né, que é justamente a ideia, você distribuir o cache em uma rede de cache e através disso você ter o acesso a um conteúdo geograficamente mais próximo do usuário final. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tem alguma sugestão de conteúdo para comentar, algo assim, peço que você deixe nos comentários. Peço que você deixe nos comentários também avaliando o vídeo. Foi legal? Faltou alguma coisa? Quero muito ouvir o seu feedback. Para você que é novo aqui no canal, meu nome é Juan, sou brasileiro, como eu comentei antes, estou morando atualmente em Portugal, me mudei recentemente, faz pouco mais de 3 meses, e estou querendo trazer esses conteúdos técnicos aqui para o canal, tanto relembrar por mim, quanto para compartilhar conhecimento e trocar essa ideia, que eu tenho certeza que é sempre bastante produtivo. Por enquanto está sendo bem legal. Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui no vídeo, e até a próxima.